Alguns dias atrás eu estava conversando com um amigo, pastor, sobre a importância de falarmos nas nossas igrejas contra o racismo. E foi aí que ele disse, é verdade, por que será que a gente não ouve tanto nas nossas igrejas falar sobre racismo? Eu acredito que por 3 fatores. O primeiro porque o tema faz parte de um debate político-ideológico presente no nosso país e isso pode afastar muitas igrejas por dar a impressão de que está falando de questões políticas. Então muitas não falam. Outra razão é porque, conversando com as pessoas, eu percebo que elas não sentem que esse é um tema que precisa ser abordado, ou nem percebem que isso é um pecado. E eu acho que, sinceramente, em alguns contextos esse assunto não é abordado porque a igreja tem uma raiz racista. Nesse último domingo eu preguei na minha comunidade sobre o cego Bartimeu que ficava à beira do caminho e como Jesus se importa com pessoas que, assim como Bartimeu, vivem à beira do caminho. E eu tentei mostrar que ao longo da história humana houveram vários Bartimeus ou grupos inteiros de Bartimeus. Por exemplo, os negros escravizados. Grupo que sempre foi menosprezado, colocado à beira do caminho, tratado como sub-humano, como ferramenta humana, pessoas completamente desumanizadas e instrumentalizadas para fazer aquilo que os seus dominadores, o que os seus donos queriam que eles fizessem. Pior de tudo é que enquanto pessoas eram tratadas como animais, outras abriam a Bíblia e citavam versículos que, em tese, apoiavam aquela prática. E elas diziam, escravos, sujeitem-se aos seus senhores, trabalhem para eles como se fosse para o Senhor. Tenha em alta estima e em alta honra e consideração os seus senhores. E os escravizados trabalhando e ouvindo o versículo bíblico de que eles tinham que continuar naquela condição, continuar à beira do caminho, continuar fazendo parte daquele processo de produção que dependia da desumanização daqueles seres. Mas assim como aconteceu na história de Bartimeu, os negros também gritaram. Gritaram e exigiram dignidade. Gritaram para que lhes fosse devolvida a sua humanidade. Gritaram por serem imagem e semelhança de Deus, o Criador dos céus e da terra. Eu entendo que a igreja deve sim falar contra o racismo, porque nós fomos chamados a nos identificar com Jesus. A multidão, a maioria, ficava dizendo para o Bartimeu ficar calado, para ele não incomodar, para ele ficar na dele, à beira do caminho. Mas Jesus distinguiu o grito de Bartimeu no meio daquela multidão e fez por ele o que nenhuma daquelas pessoas fez. Jesus o ouviu e Jesus o curou. Nós, enquanto igreja, devemos nos identificar com Jesus, que se identificava com os sofredores, com os que eram colocados à beira do caminho. A vida de Jesus foi uma vida à beira do caminho. Jesus não viveu, não nasceu nos grandes centros urbanos de Israel. Ele nasceu em Belém, uma cidadezinha pacata, quase esquecida. Ele cresceu na Galileia, um lugar controverso, onde a religiosidade do povo era questionada e criticada. Jesus sempre andou ali, à beira do caminho, próximo aos sofredores, para tirá-los dali e os colocar no caminho. A história bíblica diz que Bartimeu, após ter sido curado, andou seguindo Jesus pelo caminho. Nós somos chamados a dizer hoje, no nosso tempo, o Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele me ungiu para pregoar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos e libertar os oprimidos. E anunciar o ano aceitável, o ano da bondade, o ano da graça do nosso Deus. Esse é o evangelho que proclamamos. O evangelho da liberdade. O evangelho humanizador. O evangelho que vê as pessoas que estão na beira do caminho e as traz para perto. Racismo e preconceitos em todas as suas formas são manifestações do pecado e nós lutamos contra isso, para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.